Glória a Deus. Continue de pé mais um pouquinho. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 9, a partir do versículo 32. Vou pedir para você colocar o seu celular no modo avião, que você não vai receber nenhuma ligação agora. Você vai estar ligado diretamente aí com Jesus, através da ação do Espírito Santo, que vai estar falando contigo. Então, coloca a sua Bíblia no modo avião e coloca seu celular no modo avião e abra a sua Bíblia em Atos 9, a partir do versículo 32, que nós vamos ler agora. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Diz assim o texto bíblico. Atos 9, 32. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, a tua palavra foi lida e será ministrada conforme aquilo que o teu Espírito Santo direcionou e colocou, Senhor. Fala com o teu povo, Senhor. Fala a cada coração aqui nesta noite, Senhor. Que nós sejamos, ó Pai, um pouco mais moldados, ó Pai, nesta noite, conforme os desígnios do teu coração e da tua vontade, Senhor. Age através do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor. Eu quero aqui também ser, ó Pai, nesta noite, um ouvinte da tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor, Pai, tem para falar, fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações, fala às nossas vidas, Senhor. E age através de nós, nos moldando, nos transformando e fazendo em nós o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos na pregação expositiva, hoje, domingo de Páscoa. Domingo que nós nos lembramos que Ele vive, que Ele ressuscitou, que o túmulo está vazio. Glória a Deus. Um domingo que nós celebramos Cristo, que nós celebramos o amor que nos constrange, que nós celebramos um Deus maravilhoso que nos ama, um Deus que faz nós nos lembrarmos de tantas coisas que Ele já fez por cada um de nós. Um Deus tão tremendo, um Deus que realmente nos constrange. E aqui nesse texto aqui, ele nos mostra algo extremamente poderoso. Eu dei o título para essa ministração que Cristo continua agindo. Porque Cristo continua agindo mesmo. Atos 9, do 32 ao 43, continuando aqui a nossa sequência de pregações expositivas,
elas nos mostram que Jesus, ele não está mais ali fisicamente com os discípulos, mas ele continua operando com o mesmo poder, com a mesma autoridade e com a mesma graça. Ele continua agindo no meio do seu povo, ele continua agindo através daqueles que creem nele, daqueles que confiam. O Cristo que agia no passado, ele continua agindo no presente. E isso tem que ser uma realidade para a sua igreja, não só para a igreja que estava ali, mas para nós que estamos hoje aqui. E isso tem que estar dentro dos nossos corações hoje. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, aqui nessa noite. Nós vamos ver aqui, nessa noite, dois cenários diferentes aqui, né? Um homem paralítico e uma mulher morta. Nós vamos ver dois cenários, duas situações completamente impossíveis aos olhos humanos. Um homem paralítico há 8 anos e uma mulher que ali está morta. Mas impossíveis aos olhos humanos, impossíveis para a nossa visão limitada das coisas, impossíveis para as nossas situações humanas, mas totalmente possíveis para a ação de Deus. Porque Deus, ele continua agindo. Talvez nós possamos olhar para esses cenários aqui e olhar para as nossas vidas aqui nessa noite e tentar entender. Talvez nós estejamos passando por algum desses cenários. Talvez nós estejamos totalmente paralisados, ou talvez nós estejamos num cenário de que a gente acredita que não tem mais jeito, que algo já morreu e não tem mais o que fazer, que seja impossível de se resolver. Talvez nós estejamos na situação do paralítico, a gente já se conformou com aquilo, já se acostumou com aquela situação, ou a gente já esteja na situação daquele que acredita que a morte já passou e aí só tem a lamentar ou se lembrar daquilo que já passou, com uma recordação daquilo que aconteceu ou daquilo que foi bom e maravilhoso, ou daquilo que ficou de bom sobre uma situação ou sobre uma pessoa. Mas Deus tem algo muito importante para nós nessa noite. Eu quero que você preste muita atenção no que Deus tem para falar para você nessa noite. Como nós falamos sobre pregação expositiva, eu gosto de falar versículo por versículo, então nós vamos começar aqui no versículo 32. Viajando Pedro por toda parte, foi visitar os santos que viviam em Lida. A Bíblia diz aqui que Pedro estava passando por toda parte. Ele estava visitando os santos. Isso já nos ensina algo muito importante para nós aqui. Pedro, ele estava em movimento. Pedro, ele não estava paralisado. Pedro, ele estava andando. E Deus, ele age nas nossas vidas quando nós estamos em movimento. Deus não age sobre pessoas que ficam paralisadas. Deus não age sobre pessoas que estão paradas. Pedro, ele não estava ali parado. Pedro, ele estava se movimentando, ele estava agindo. Pedro não estava numa situação acomodada. Pedro, ele estava indo, ele estava visitando, ele estava fazendo, ele estava cuidando, ele estava se movendo. Pedro, ele estava trabalhando na obra do Senhor. Ele estava fazendo coisas em prol do reino de Deus. Ele estava em movimento. Muitas vezes nós queremos que Deus haja, queremos que Deus faça algo, mas nós não estamos nos movendo. Nós estamos parados. Muitas vezes nós achamos que nós estamos nos movendo, mas se nós pararmos para pensar, nós estamos parados. Nós estamos muito mais preocupados com o nosso eu, com o nosso querer, com as nossas vontades, com as nossas preocupações, com as nossas coisas do dia a dia, mas nós não estamos preocupados com aquilo que Deus nos incumbiu nessa terra, que é sobre o reino de Deus. E não tem a ver conosco ou com as nossas vidas, com as nossas preocupações, porque como eu já disse, nossa vida aqui é passageira. Quem vai se lembrar de nós daqui a 100, 150 anos? Porque você morre, nós morremos e nós passamos, e nós não passaremos de vagas lembranças de alguém que ainda se lembrará de nós. Porque tantas pessoas e tantos milhares e milhões de pessoas já morreram, e quem se lembra delas? Ficaram para a história. Nossa igreja, até no seu estatuto, tem um artigo lá que diz que nenhum membro pode ficar parado, deve ficar parado. E isso é bíblico. Pedro estava em movimento, né? E foi nesse sentido, nesse movimento, que Pedro encontra um homem chamado
Enéas. Versículo 33 diz assim: ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. 8 anos. Enéas, ele estava paralítico fazia 8 anos, não fazia 8 dias, 8 semanas, fazia 8 anos. Uma situação que já havia sido consolidada. Talvez no início dessa paralisia dele, a Bíblia não diz como que isso aconteceu, se isso foi um problema neurológico, um acidente, ou o que aconteceu para ele ficar paralítico. A Bíblia só diz que fazia 8 anos que ele estava nessa situação. E um homem nessa situação já havia aprendido a conviver com isso, já estava acostumado com as situações disso, como se locomover, como comer, como fazer isso, como fazer suas necessidades, como se trocar, como se ter suas higienes, como que as pessoas o ajudariam nisso, naquilo, e as pessoas se acostumam com as situações difíceis e convivem com isso, e aquilo se torna algo rotineiro e algo normal. Quando você tem uma dificuldade na sua vida, no começo ela é difícil, mas depois aquilo se torna uma rotina e se torna algo normal para você. E para esse homem já havia se tornado algo normal. E talvez no começo ainda ele havia uma esperança de que aquilo pudesse ser revertido e pudesse voltar aquela situação da paralisia, aquela situação daquele problema de saúde que ele tinha. Ele não estava apenas doente ali, ele estava vivendo uma realidade que se tornou uma rotina na vida dele. E aquilo ali era algo normal. Então a sua dificuldade de locomoção, a sua dificuldade para todas as coisas que ele tinha, já era parte da sua rotina e era a vida normal dele já. Talvez para os outros que estavam de fora, viam uma dificuldade, mas para ele que convivia com aquilo ali há 8 anos, era algo normal. Era algo que era a convivência diária e normal na vida dele. Então, depois de anos, talvez a esperança dele de voltar a ter os seus movimentos normais, a viver uma vida chamada normal, dentro de uma normalidade das outras pessoas, já não existisse mais. E aquilo ali se tornou o normal para ele. Né? Talvez hoje nós não tenhamos aqui pessoas com deficiência desse tipo, mas talvez existam pessoas assim, com certas áreas na vida que estão paralisadas há tanto tempo, certas áreas na vida que estão com problemas há tanto tempo, situações na sua vida que estão com problemas há tanto tempo e paralisadas há tanto tempo que isso já se tornou algo normal. E você já conseguiu aprender a lidar e viver com isso na sua vida, que você se acostumou com esses problemas e você continua convivendo com isso. Para outras pessoas que olham de fora, isso é um problema, mas para você que já está acostumado a conviver com esses problemas e essas dificuldades, para você é algo normal e é a sua rotina. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Talvez existam pessoas aqui que não estão paralíticas com problema de saúde, mas estão paralíticas numa questão, talvez, espiritual. Talvez uma questão de convivência, relacionamento. Ou talvez uma outra situação na sua vida. Talvez estejam na mesma situação de Enéas. Você já parou para pensar sobre isso? Porque vai se tornando normal e a gente acaba não prestando atenção no que nós estamos vivendo e convivendo, porque nós vamos superando a dificuldade e nós vamos contornando aquilo e passando por aquilo e fazendo aquilo se tornar normal nas nossas vidas. E a gente aprende a conviver com isso. Relacionamentos paralisados, projetos travados, vida espiritual estagnada, coisas pelas quais a gente nem ora mais, porque acredita que não vai acontecer. Talvez até um esfriamento da nossa fé, por causa de que a gente acredita que não faz mais sentido orar por aquilo. Talvez nós sejamos um paralítico espiritual e nem percebemos ainda, e aprendemos a nos acostumar com isso, a sermos um paralítico espiritual e a convivermos com isso nas nossas vidas. Será que somos assim? Será que aprendemos a ser assim? E é exatamente nesse cenário que Deus entra. Olha que interessante, versículo 34. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Olha que interessante, Pedro ele olha
para Enéas e diz algo poderoso. Enéas, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo vai curá-lo. Pedro não olha para ele, para Enéas, e diz assim, eu te curo. Ele não diz assim, eu tenho poder para te curar. Ele não diz para ele que eu vou te curar agora. Ele não diz isso. Ele aponta diretamente para Jesus, né? Ele fala que Jesus que tem o milagre que pode curar aquele homem. Ele diz que Jesus que pode fazer o milagre na vida daquele homem, que pode transformar aquela situação que aquele homem está vivendo, que pode mudar aquilo que para aquele homem é uma rotina na vida dele. Talvez para aquele homem já está tão normal que para ele não faz tanta diferença naquele momento. Mas aquilo faz aquele homem parar por um momento e pensar, poxa, depois de 8 anos, o milagre ele está em Cristo. A transformação, a mudança, ela está em Cristo. E essa é uma verdade que a gente precisa resgatar aqui. Quando nós olhamos essa situação aqui, não é sobre quem ora. Não é sobre quem ora, é sobre quem age. É sobre quem responde à oração. E quem que responde à oração aqui de Pedro? É Jesus. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo que está respondendo. Quando ele fala, Jesus te cura, ele está apontando diretamente para quem pode fazer o milagre na vida dele. Para quem pode mudar aquela situação com a qual ele já está acostumado e se tornou normal na vida dele. Que talvez ele nem perceba que aquilo é um problema na vida dele. Porque aquilo se tornou algo rotineiro. Então Pedro fala para ele, levante-se. E você vê que isso não é um conselho que ele está dando. É uma ordem. Levante-se. Levante-se. Porque quando Deus dá uma ordem, Deus espera uma resposta. Deus não espera que você questione, Deus espera que você responda. Que Deus ele libera uma palavra para você. Porque aquele homem ele podia ter pensado e respondido assim, eu não consigo. Eu já tentei isso várias vezes. Mas faz tanto tempo, já faz 8 anos que eu estou nessa situação, e você vem aqui, Pedro, e fala para mim levantar. Você vem falar que Jesus Cristo, aquele Jesus que foi crucificado lá, que vocês falam que ressuscitou e que está vivo, e que eu não conheço, que eu não conheci, e que vocês falam dele, e que vai fazer eu me levantar? Ele poderia ter dito isso. Olha que interessante. Mas ele recebe uma ordem, levante-se. Levante-se. Ele não questiona. A Bíblia diz, ele logo se levantou. Isso foi imediatamente, sem questionar, sem negociar, sem adiar. Sem questionar, sem negociar, sem adiar. Porque quem crê, responde. Quem crê no que Deus manda, responde. E a resposta ao que Deus manda é imediata. Talvez Deus já falou com você há muito tempo. Deus já tenha dado a ordem para você. Talvez já tenha falado para você, levanta, volta, recomeça, perdoa, se posiciona, permaneça, ande, caminha, faça. Continua. Por que parou? Não te mandei eu? E o que você tem feito com a ordem de Deus? Respondido ou questionado? Se posicionado ou continuado paralítico e paralisado? O que você tem feito com a ordem clara de Deus para a sua vida? Você está esperando sentir algo? Você está esperando sentir alguma coisa?
Está esperando ter certeza? Está esperando ter a condição perfeita? Aquele homem simplesmente se levantou. Se ele não tivesse se posicionado para se levantar, ele não tinha se levantado. O milagre acontece quando você vai. Se você questiona, ele não acontece. Se ele continua deitado, ou sentado, sei lá qual posição que ele estava, ele ia continuar ali, questionando. Mas a partir do momento que ele se posiciona, aí vai, o milagre acontece. Aí as condições se tornam perfeitas. Aí você sente, aí você vê o milagre acontecer. Aí você vê Deus agir. É assim que funciona. É assim que as coisas acontecem. A ordem já foi liberada. Então levante-se. Acate a ordem de Deus. Versículo 35. Todos os que viviam em Lida e em Sorana ouviram e se converteram ao Senhor. A Bíblia diz que todos viram aquele milagre e muitos se converteram ao Senhor. Isso aqui é muito importante. Você sabe por quê? Porque aqui está falando que não era sobre o milagre na vida de Enéas. Então, isso aqui é para nós. Não é sobre as nossas vidas, é sobre reino. É sobre reino. Sabe o que quer dizer sobre reino? Aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. A ordem que Deus deu nas nossas vidas. Aquilo que Deus tem para operar nas nossas vidas. É sobre o reino de Deus. É sobre vidas que serão alcançadas. É sobre vidas que serão transformadas. É sobre vidas que virão a conhecer o amor de Deus. Porque se o amor de Deus chegou até você, é porque outras vidas conheceram o amor de Deus. E um dia falaram para você do amor de Deus, ou de alguma forma transbordaram esse amor de Deus e levou você a ter uma curiosidade sobre esse amor de Deus. Você está me entendendo? Ou algo aconteceu na vida de alguém que fez com que você se interessasse por conhecer esse Deus maravilhoso. E aqui você está hoje. Então o milagre não termina ali em Enéas, o milagre alcançou outras pessoas. Ele tinha um propósito. Não era simplesmente curar Enéas, não tem a ver com Enéas, tem a ver com outras pessoas que viriam a conhecer a Cristo, que viriam a entender que Cristo, ele continua agindo. Depois da cruz, depois da ressurreição, o amor de Cristo continua alcançando pessoas. Porque não tem a ver com o que nós passamos aqui, porque Deus já nos prometeu algo melhor na eternidade. E aquilo que nós sofremos ou passamos aqui, é só aqui. O que está reservado para nós tem mais a ver com a eternidade do que aqui, porque eu já disse, nós não passaremos de vagas lembranças da vida das pessoas que ainda se lembrarão de nós. O carro que você comprará, ele vai se enferrujar, vai apodrecer, o motor vai explodir, ele vai para o ferro velho e vai ser destruído. A casa vai virar ruína, e vai ser destruída e vai construir outra, depois vai virar um prédio, sei lá o quê. Ou vai virar uma guerra e vai explodir ela um dia, alguma coisa vai acontecer no decorrer da história. Você está entendendo? O que você construir aqui vai ser destruído. Não tem jeito. Seu nome vai virar história. Mas a eternidade com Cristo, não. É uma promessa dele de estarmos com ele, e ele disse que vai preparar morada para nós pessoalmente. Que promessa maravilhosa. Que promessa tremenda. Então não é só sobre você, sobre eu, sobre Enéas. É sobre quem vai ser impactado com o que Deus faz na minha vida e na sua vida. É sobre isso. É sobre quem vai querer por causa do que Deus fez na minha vida e na sua vida. É sobre isso. É sobre isso que o texto está falando. É sobre isso. Vamos continuar aqui. Depois vocês vão entender. No outro texto fala mais ou menos a mesma coisa no final. Versículo 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas.
Aqui o texto ele muda um pouco de cenário, né? A gente sai aqui um pouco da paralisia e entra em um cenário de luto e de morte. Muda bastante o cenário aqui, né? Ele apresenta aqui essa mulher que chamava-se Tábita, né? Que também é conhecida por Dorcas, né? E eu acredito, né? Acho que o Márcio, o pastor Márcio, o missionário Galdino, né? O pastor César, que são mais estudiosos da Bíblia do que eu, né? Pode me corrigir depois, mas eu acho que é o único capítulo da Bíblia que cita diretamente discípula no feminino. Outros lugares citam discípulos, tem mulheres no meio, mas o único lugar que cita diretamente discípula, né? Eu acredito que é o único lugar que é chamado discípula explicitamente aqui, esse texto aqui, né? E ela diz aqui que ela era cheia de boas obras, ela ajudava os necessitados. Era uma mulher ali que trabalhava no reino de Deus em prol do reino de Deus, né? Mas aí, de repente, ela adoece e morre. E ao versículo 37 e 39 diz assim: naqueles dias ela ficou doente e morreu. E seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodeavam, chorando, mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. E aqui entra algo que muitas vezes a gente não entende, né? Muitas vezes a gente fica sem entender, né? Nem sempre as coisas ruins acontecem por causa da falta de fé. Porque tem muita gente que acredita que por ter muita fé, coisas ruins não vão acontecer na vida dela. Ah, mas porque eu sou uma pessoa de fé, nada de mal vai me acontecer. Sim, não, gente. Muitas vezes tem situações que não faz muito sentido para a gente. Faz. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido, né? A morte de Tábita aqui não parecia uma morte justa, não parecia ter muita lógica. A igreja ali, ela fica totalmente abalada com a situação. As pessoas, elas choram. As pessoas chegam ali, mostram as roupas, né, lembrando as coisas que ela fazia com tanto carinho, com tanto amor, né? Lembram das obras dela. Então, é aquela comoção total, aquela comoção geral com essa mulher que trabalhava na obra. Tipo assim, existem tantas pessoas ruins, por que vai morrer uma pessoa boa? As pessoas falam isso. Quantas vezes você já não escutou isso? Né? Tanta pessoa ruim para morrer nesse mundo, vai morrer uma pessoa dessa? Poxa vida! Então, as pessoas estão ali com essa dor, com esse sentimento abafado ali, que sentimento preso, esse sentimento de comoção, né? Uma pessoa que estava ali, que fazia tantas coisas, que ajudava as pessoas, que trabalhava na obra, que estava ali junto, né? Mas, mesmo em meio a essa comoção, essa dor, aquelas pessoas ali, elas tomam uma atitude, elas mandam chamar Pedro. Elas tomam uma atitude, né? Elas tomam uma atitude ali. Isso nos revela algo aqui que é bem poderoso, né? Mesmo quando a gente não entende, a gente confia. A gente tem que confiar. Por quê? Porque a gente não entende. Eu costumo dizer aqui, quando eu subo aqui, eu tenho a oportunidade, que a nossa visão é limitada. Você olha para o lado aqui, você vê paredes. Você não vê o que tem do lado de lá, o que está acontecendo para o lado de fora, ali nesse momento. Sua visão é limitada das coisas. Você olha para cá, você olha ali, você olha lá, você não vê. Sua visão é muito limitada das coisas. Você não consegue entender além do que você vê. Você não consegue entender o que a pessoa pensa, o sentimento da pessoa. Você não consegue entender o porquê que determinada pessoa faz ou age de determinado jeito, nem o que se passa na cabeça e no coração da pessoa para que ela age de determinado jeito em determinada situação. Porque você consegue ver o exterior e a ação, mas Deus, ele consegue ver o coração e investigar o pensamento mais profundo do ser de cada um de nós, gente. Então é diferente um pouquinho como Deus vê e como nós vemos, tá? Então vamos pular um pouquinho aqui, versículo 40. Pedro mandou que
todas saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Pedro, ele chega ali e ele faz algo que muitas vezes os cristãos, eles acabam se esquecendo de fazer. Ele se ajoelha e ora. Ele manda que todos saiam, se ajoelha e ora. O que acontece aqui? Antes do milagre, o que ele faz? Ele mostra dependência. Ele mostra intimidade com Deus. Ele mostra reverência a Deus. Ele mostra que ele vai buscar o Senhor e buscar do Senhor. Ele se coloca numa posição de que, se algo acontecer, é Deus que vai fazer. E muitas vezes nós, na situação, primeiro agimos, aí quebramos a cara, aí agimos de novo, quebramos a cara, agimos de novo, quebramos a cara, e aí nós buscamos a Deus. Não é assim que vocês fazem? E que nós fazemos? Não vocês, ou nós, né? Nós fazemos assim muitas vezes. Não nessa mesma ordem. E muitas vezes, na primeira vez que nós quebramos a cara, nós buscamos a Deus. Muitas vezes, depois da 10ª vez que nós quebramos a cara, nós buscamos a Deus, né? Porque nós somos persistentes em errar e pecar e achar que nós somos suficientes também, ou achar que aquela situação lá não é para levar para Deus. Mas ele mostra ali que antes da situação acontecer, ele mostra a dependência de Deus. E antes da manifestação do agir de Deus, ele mostra como que deve ser, que nós devemos fazer. Porque muitas pessoas, elas querem um resultado, mas elas não querem passar pelo processo. Do joelho no chão, da oração, da dependência de Deus, dessa comunicação com Deus, de ter essa intimidade com Deus, né? Que é um milagre, mas não quer o joelho no chão. Ué, isso é o natural do crente de hoje. Não estou falando vocês, estou falando do crente de hoje. Vocês não. O crente de hoje. Né? Pedro, ele ora, e depois que ele se volta para o corpo dele, ele diz: Tabita, levanta-te. Primeiro ele ora, depois que ele faz isso, né? E aquela mulher que estava morta ali, ela abre os olhos. Ela abre os olhos, né? E ela a gente não está falando aqui de algo difícil, a gente está falando aqui de algo impossível. Não é difícil, é impossível. É impossível. Alguém que estava morto, abre os olhos e acorda, né? E quando Deus entra no impossível, ele não melhora a situação. Ele transforma a situação completamente. Há uma transformação da situação. Porque a Bíblia aqui, ela fala de uma forma bem superficial da situação, mas eu imagino aquelas irmãs que choravam, que estavam ali com as roupas, né, falando do que ela fazia, de como ela agia, das obras, e naquela lamentação, na hora que chega ali, ele apresenta, eu imagino como que elas ficaram. A alegria, o coração, o sentimento do agir de Deus naquela situação. Porque Deus, ele transforma uma situação aqui impossível, uma situação que não tinha jeito, aos olhos humanos, não tinha jeito. São duas situações que não tinha como fazer, né? E isso talvez esteja acontecendo na sua vida também. Talvez existam coisas na sua vida que você já declarou como mortas, como impossível. Isso não tem jeito mais. Isso eu já abandonei porque não dá, né? Talvez um sonho que você já falou: isso aqui, deixa para lá, não vou. Isso não tem jeito, né? Para quê? Mas já colocou isso na mão de Deus? Você já buscou com o joelho no chão e oração? Você já buscou na intimidade com Deus, lá no seu quarto, sozinho, você? Não uma oraçãozinha só um dia, mas uma busca de conversa, de intimidade com Deus,
de um tempo que você vai levar isso com Deus e buscar aquele relacionamento íntimo com Deus? Um projeto, talvez um relacionamento que deu problema e isso está se arrastando por muito tempo na sua vida e não se resolve. E toda vez que você vê a pessoa, você fala, puxa vida, você podia resolver, né? Isso está dando um problemão na minha vida e não tem jeito. E aí? Até áreas da sua fé que parece que não ajeitou, não ajeita, né? E aí? Mas Deus manda dizer para você hoje, ainda não acabou. Vai lá no particular, pede para todo mundo sair, se fecha no quarto, joelho no chão e oração. Igual Pedro fez aqui, ó. Não, fez aqui. Versículo 41 e 42. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Né? E a gente vê ali que Pedro dá a mão para ela, levanta ela e apresenta ela viva. Né? E mais uma vez o resultado é o mesmo. Muitos creram no Senhor. Porque o propósito final qual que era? Que outras pessoas viessem a conhecer o amor de Deus, para que outras pessoas viessem a saber que existe um Deus que pode mudar qualquer situação que é considerada impossível a qualquer ser humano. Primeiro uma situação impossível de um paralítico e depois uma situação praticamente mais impossível ainda de uma morte. Interessante. O propósito de Deus é o reino. Vocês estão entendendo? Não era a cura do paralítico. Não era a ressurreição da Tabita. Era o reino. O propósito era que vidas fossem salvas. E as pessoas viram aquilo e viram aquela situação e falaram, opa, tem algo diferente. O propósito era que o amor de Deus fosse conhecido. Era que Deus fosse conhecido através daquela situação, através daquilo lá, e que o amor de Deus fosse anunciado. Hoje em dia, muitas pessoas são abençoadas, muitas pessoas têm a sua vida abençoada, mas aí elas acabam negando a Jesus porque elas não contam para as outras pessoas como Deus tem abençoado a vida delas. E isso é uma forma de negar Jesus, porque você nega falar do amor de Deus e que Deus tem feito na sua vida. Ué, porque o propósito não é você ser abençoado. O propósito é que o reino de Deus seja conhecido. O propósito é que Deus seja conhecido pelo aquilo que Ele tem feito na sua vida, pela transformação da sua vida. Porque se você olhar para trás na sua vida pregressa, de alguma forma Deus te transformou e Deus tem te moldado e Deus tem te transformado. E as pessoas precisam saber que é Deus que tem feito isso na sua vida. Vocês estão me entendendo? O propósito é o reino. Você não é o centro. Quem vem na escola bíblica, nós falamos sobre isso aqui, o dia que eu substituí o Galdino aqui, nós falamos. Ao propósito do reino. Então fale do que Deus tem feito na sua vida. Fale da forma como Deus tem agido, da forma como Deus tem proporcionado, da forma como Deus tem operado. Porque Deus tem feito. As pessoas precisam saber que Cristo tem agido na sua vida e que Cristo tem feito uma diferença tremenda na sua vida, no seu dia a dia. As pessoas precisam saber disso. Nem que seja no seu modo de agir, no seu dia a dia. Porque existem muitos cristãos que são crentes secretos. As pessoas não sabem que eles são crentes. Só sabem que eles são crentes se veem ele entrando na igreja. Ou se alguém vai dar a paz do Senhor para ele na frente de outra pessoa. Ele fala, você é cristão? Mas não o conhece pelos seus atos e pela sua forma de agir no dia a dia.
Nós temos que tomar atitude. Talvez você ainda não recebeu a ordem do Senhor, como recebeu ali Enéas, porque ainda você não tomou atitude. Talvez você não tenha alcançado algo ainda, porque você não entendeu ainda o propósito, que é a salvação das pessoas. Que é que as pessoas entendam, que as pessoas conheçam a Jesus Cristo, mesmo Jesus que você conheceu. Que as pessoas conheçam o amor de Cristo como você conheceu. Para que as pessoas conheçam um Deus salvador, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus justo. Não um Deus que as pessoas pregam por aí, porque tem pessoas que pregam o nosso Deus como um Deus tirano. E o nosso Deus não é um Deus tirano. Tem pessoas que falam, por que Deus não intervém nisso, não intervém naquilo? Se Deus intervisse em determinadas coisas na humanidade, Ele seria um Deus tirano. E Ele não é um Deus tirano, Ele é um Deus de amor. É um Deus de misericórdia. Porque nós merecíamos ser destruídos pelos nossos pecados, por tudo que nós fazemos. Mas ao invés de nos destruir, Ele veio e morreu na cruz. Sofreu o que sofreu por cada um de nós. Desceu da sua glória. Veio. Foi maltratado. Foi chicoteado. Foi cuspido. Teve que arrastar a própria cruz. Foi furado. Foi traído. Desceu da sua majestade dos céus. Por mim e por você. E aí chega alguém e fala assim, por que Deus não intervém? Deus interveio! Porque nós não estaríamos aqui se Ele não tivesse intervido. Ele interveio sim! Ele interveio! Deus maravilhoso, interveio sim! Oh, glória a Deus! Versículo 43. Estamos terminando já, irmãos. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. E o texto aqui ele termina dizendo que Pedro permaneceu ali, né? Porque o reino de Deus não é feito de momentos isolados, né? Ele é feito de uma constância, né? Então, é algo muito simples aqui, né? O mesmo Jesus que curou Enéas ali, é o mesmo que está aqui hoje conosco, é o mesmo Jesus que levantou Tábita, é o mesmo que está aqui conosco hoje. Ele não mudou, ele não perdeu o poder, ele não parou de agir, ele continua agindo, ele continua operando, ele continua fazendo, ele continua operando nas nossas vidas. Ele continua dizendo para você, levante-se, levante-se, levante-se. Lembre-se do processo da dependência, o processo do joelho no chão, o processo da oração, que leva à intimidade com Deus. Lembre-se disso, meus irmãos. O processo de entender a ordem de Deus para a sua vida. Nós não devemos querer apenas o resultado do que Deus pode nos proporcionar nessa vida, porque o resultado Ele já nos deu, que é uma vida eterna com Ele. Mas o que Ele tem para nos proporcionar nessa vida é que nós possamos ser usados para que mais pessoas estejam conosco nesse reino que Ele nos prometeu. Jesus ele poderia ter evitado essa cruz aqui, poderia ter evitado, mas Ele passou pelo processo. E nós também temos um processo para passar. Não tenta evitar o processo vai ter que acontecer. Ele aceitou o processo por mim e por você. Aceite o processo da sua vida por Ele também. Amém? Fique de pé, feche os teus olhos, vamos orar. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos pelo Teu amor. Te agradecemos pela Tua graça.
pela tua misericórdia para conosco, Senhor. O teu amor nos constrange, Senhor. A tua graça nos constrange. A tua misericórdia nos constrange, Senhor. Pai querido e Pai amado, obrigado, Senhor, por tudo que fizeste por nós, ó Deus. Obrigado pelas tuas promessas. As tuas promessas vão se cumprir em nossas vidas, ó Deus. Pai querido e Pai amado, que o teu Espírito Santo, ó Pai, nos conduza, Senhor, a passar pelos processos que temos que passar, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos direcione, Senhor, a entender claramente as ordens que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. A entender, Senhor, meu Deus, que muitas vezes nós estamos paralíticos, Senhor. Que muitas vezes, ó Deus, nós estamos paralisados, ó Pai, e não entendemos ainda. Que muitas vezes, ó Pai, nós estamos, ó Pai, entendendo que as coisas estão mortas, ó Deus, achando que não tem jeito. Mas o Senhor é o Deus do impossível, ó Deus. E não há nada impossível para Ti, ó Pai. Continua agindo nas nossas vidas, ó Deus. Fortalece a nossa fé e opera na vida de cada um de nós aqui, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.